Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nos livros do Novo Testamento e nós estamos em Atos dos Apóstolos, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 17. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 10 até o 15. Está escrito assim: Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Amados, esse é um texto bem conhecido, né? Para quem tem uma certa vida aí com as escrituras, é um texto bem conhecido sobre esses irmãos de Bereia. A gente fala, precisamos ser bereanos, aqueles que examinam nas escrituras. E aí eu quero trazer para os irmãos alguns tópicos bem interessantes, algumas características bem interessantes que nós podemos aplicar nas nossas vidas. Então, nós estamos vendo aqui as viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? Cada capítulo a gente vê que ele está numa cidade, vimos no capítulo de ontem que ele foi para Filipos, ele tentou entrar na região da Ásia, o Espírito Santo impediu, não era aquele tempo, não era aquele momento, levou ele para a região da Macedônia, ele pregou na Macedônia, houve conversões, formou uma igreja ali em Filipos, mas ele foi preso, foi açoitado, passou por diversas provações, e aí depois ele sai daquela cidade e vai para onde? Para Tessalônica. E ali em Tessalônica, que é o início do capítulo 17, ele prega e alguns judeus se convertem, mas muitos ficam com inveja, a palavra diz, os judeus ficaram com inveja, e então reuniram homens perversos dentre os desocupados daquela cidade e começaram um tumulto ali. Inclusive prenderam Jason, que foi um homem que recebeu Paulo em sua casa. Os irmãos tiveram que se reunir ali para juntar uma fiança, para poder pagar a fiança para soltar Jason. Então, Paulo sempre tendo essas tribulações enquanto ele estava o quê? Pregando a palavra de Deus. Mas aí ele chega em Bereia e ele vai na sinagoga pregar, e é interessante que daí a palavra diz, o que nós lemos aqui no versículo 11, que os bereanos eles eram mais nobres do que os tessalonicenses. Por quê? Porque eles não ficaram causando tumulto simplesmente porque eles viram que Paulo estava tendo adeptos, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque não era Paulo que estava tendo adeptos, eram pessoas que estavam se convertendo ao evangelho, a mensagem que Paulo estava levando. Então eles eram mais nobres porque eles começaram a analisar tudo aquilo que Paulo estava pregando. A palavra diz que eles receberam a mensagem com interesse, examinando todos os dias as escrituras. Quando nós lemos ali no começo do capítulo 17, nós vemos que Paulo começa a pregar sobre Jesus. Ele diz, olha, o Cristo que vocês, porque ele estava pregando ali nas sinagogas, o Cristo que vocês estavam esperando é esse Jesus que eu estou proclamando. Jesus já veio. Ele já realizou uma obra completa de redenção. Era necessário que ele morresse e ressuscitasse. Então Paulo estava expondo isso. Mas lá em Tessalônica, algumas pessoas creram, mas os outros religiosos ficaram com inveja. Mas quando ele chega em Bereia, os bereanos são mais nobres. Eles ouvem aquela mensagem e eles, pera lá, será que isso é verdade?
Será que realmente é assim, do jeito que esse homem está pregando? Não, nós precisamos conferir isso nas Escrituras. E eles vão para quê? Para as Escrituras. Amados, vale lembrar que naquele momento, as únicas Escrituras que eles tinham disponíveis eram o quê? Do Antigo Testamento. Então, aqueles bereanos, eles tinham o conhecimento porque Paulo foi pregar na sinagoga, pregou para judeus e para muitos gregos que eram tementes a Deus. Tinham um certo conhecimento do Deus de Israel. E aí eles foram conferir nas escrituras ali do Antigo Testamento. E começaram a perceber que o que Paulo estava falando era verdade. O Cristo prometido nas escrituras, de fato era Jesus. Porque aí nós vemos ali no versículo 12 em diante que muitos dentre os judeus creram na mensagem. Ou seja, eles começaram a conferir na palavra, começaram a conferir com as escrituras e viram, de fato, o que ele está falando é a verdade. Além de judeus, creram também muitos gregos, tanto homens quanto mulheres. Então, aquela região ali, existiam pessoas que a Bíblia diz que eram mais nobres. E por que mais nobres? Porque eles simplesmente não era assim, tá, eu acredito no que estão falando ou eu não acredito e vou criar confusão aqui porque eu não acredito no que eles estão falando. Eles eram nobres porque eles iam conferir com as escrituras. Tanto que nós vemos que quem veio para causar confusão ali em Bereia e Paulo ter que sair de Bereia foram os judeus lá de Tessalônica. Não foi o povo ali de Bereia que veio causar alvoroço ali para ter que Paulo sair da cidade. Foi os judeus lá de Tessalônica que vieram causar alvoroço ali em Bereia quando souberam que Paulo estava ali. Amados, quando nós trazemos para os nossos dias, nós podemos perceber o quanto é importante nós sermos o quê? Assim como esses crentes bereanos. Eles foram conferir na palavra. E hoje nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E mais do que isso, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Amados, a palavra diz que nos últimos tempos, ou seja, antes da volta de Jesus, muitos falsos profetas se levantariam, falsos mestres se levantariam, enganando o povo. E muitos, por não querer confirmar na palavra, por querer viver do seu próprio jeito, vão se juntar a esses mestres, querendo mestres para si mesmos. É o que nós lemos na carta de Paulo a Timóteo. Mas, amados, nós precisamos ter um coração nobre. O que é um coração nobre? Um coração que recebe a mensagem com interesse e vai conferir nas escrituras. Será que é isso mesmo? Será que aquilo que a irmã Catiane está ministrando está de acordo com a palavra? Amados, eu sempre falo para nós percebermos quem são os falsos mestres. São aqueles que sempre dão um jeito de manipular as escrituras e não encorajam os irmãos a estudarem sozinhos com a palavra de Deus. Porque eles têm medo que ao estudarem a palavra de Deus, os irmãos descubram os seus enganos. Amados, existem denominações inteiras pautadas em ensinos enganosos, com estudos enganosos e que não encorajam os irmãos a estudarem por si mesmos a Escritura, porque se os irmãos começarem a estudar por si mesmos, eles entenderão as mentiras, os enganos. Então, eles sempre colocam alguém como aquela pessoa que tem o conhecimento. Aquela pessoa que detém o conhecimento. É mentira, porque a palavra de Deus diz que após a morte e a ressurreição de Jesus, após a obra consumada de Jesus, todo aquele que crê tem o Espírito Santo habitando em si, e o Espírito Santo quer nos conduzir. Não vai conduzir só o pastor, não vai conduzir só o líder, vai conduzir cada crente em Jesus na verdade. Amados, todo ensino que não encoraja as pessoas a estudarem a Bíblia por si mesmas, confiando que o Espírito Santo vai direcioná-las, vai fundo que você pode ver que é um ensino enganoso. Amados, nós precisamos o quê?
ser instrumentos para abençoar os nossos irmãos. Os ministérios de ensino, ministério profético, ministério evangelista, ministério pastoral, não é para manipular as pessoas, para colocá-las, para colocar um cabresto nelas e elas seguirem só o que alguém está dizendo. Amados, os ministérios que Deus estabeleceu, como está escrito lá em Efésios, são para a edificação do corpo, para a contribuição da edificação do corpo de Cristo. Nós aqui, por exemplo, como Ministério de Ensino Bíblico que nós somos, nós estamos aqui para contribuir com a edificação, para encorajar os nossos irmãos a terem um relacionamento íntimo e pessoal com a palavra de Deus. É claro que Deus unge pessoas especificamente para um ministério, exatamente para quê? Para colaboração, para edificação do corpo de Cristo. Então eu vejo irmãos e irmãs que entram em contato às vezes com dúvidas bíblicas, perguntando, e é uma gratidão enorme que eu tenho em meu coração de poder compartilhar com os irmãos o que eu tenho entendido. Olha, dessa escritura eu entendo dessa maneira, irmão. Mas amados, nós precisamos não colocar como se fosse, eu creio assim, é assim, pronto, acabou. Não. Lê a tua Bíblia, pede ao Espírito Santo, vê se testifica o teu coração. Isso que eu estou compartilhando com você, vê se testifica o teu coração. Era assim que os bereanos eram. Eles ouviam Paulo pregar e eles iam para as Escrituras para ver, vamos ver se isso testifica. Vamos ver se é verdade mesmo. Por isso que muitos se converteram, porque eles viam, não, é verdade. Funciona assim mesmo, é desse jeito. Amados, eu e você precisamos aplicar isso no nosso dia a dia. Precisamos aplicar essas verdades na nossa vida diária. Colocar tudo aquilo que nós ouvimos, e eu vou colocar vou acrescentar algo a mais aqui. Tudo aquilo que vem de pensamento na nossa mente, nós precisamos passar pelo crivo da palavra. Será que isso está de acordo com a palavra de Deus? Será que é isso mesmo? Alguns irmãos dizem assim, irmã Catiane, mas eu tenho dificuldade de entender a palavra. Eu leio, não entendo nada. Amados, nós temos um péssimo hábito de querer entender tudo imediatamente e pronto, acabou. Tem vários textos bíblicos que eu não tenho entendimento e alguns irmãos perguntam, eu digo, olha, irmão, tenho orado para compreender esse texto e eu não me envergonho disso, amados. Porque o conhecimento da palavra de Deus é um conhecimento progressivo, é algo que vem dia após dia. O Espírito Santo de Deus vai nos ensinando dia após dia. Não é simplesmente eu vou abrir minha Bíblia hoje e vou entender todos os textos. Amados, é diariamente. Sabe, desde que eu me converti, eu tive uma sede de ouvir a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de ir procurar aquilo que eu ouvia, a mensagem que eu ouvia, eu gostava de ir lá, anotar todos os textos, ver se realmente era aquilo que estava sendo falado. E vou confessar para os irmãos, quantas e quantas vezes eu peguei textos manipulados, mensagens que o pastor foi lá e pregou daquele jeito e todo mundo, aleluia, glória a Deus. Quando eu fui conferir na minha Bíblia, eu falei, pera lá, mas isso que o pastor falou não é o que está escrito aqui? Não é bem isso que está escrito aqui. Sabe, amados, a gente precisa aplicar isso na nossa vida. Precisamos de fato ser bereanos, sabe? Aqueles que vêm e examinam nas escrituras, será que é isso mesmo? Amados, quando nós ouvimos falar sobre justificação, quando nós ouvimos falar sobre salvação, quando nós ouvimos falar sobre eleição, sobre todos os assuntos e aspectos que a Bíblia nos ensina, nós precisamos ir para a palavra de Deus. Sabe? Uma das coisas que eu já mencionei aqui, que eu vou mencionar novamente. Se você ouve, assim como eu gosto de ouvir pregadores, gosto de ouvir pessoas que ensinam a palavra de Deus, mas um cuidado eu tenho. Eu não gosto de ouvir ninguém que não encoraje os irmãos a terem um relacionamento pessoal com a palavra de Deus. Aqueles que se acham detentores da verdade, eu coloco de lado. Eu não gosto de ouvir essas pessoas. Eu gosto de ouvir pastores, mestres, aqueles que dizem, leiam a Bíblia, estudem a palavra de Deus, tenham um relacionamento íntimo e pessoal com a palavra de Deus.
Não se alimentem apenas com o alimento terceiro. Esse é o tipo de pastor, pregador que eu gosto de ouvir, porque eu sei que ele não está querendo manipular a palavra. Pelo contrário, ele de fato é um homem ou uma mulher ungido por Deus para contribuir com a edificação da igreja, não para manipular a igreja. Os que não encorajam, aqueles que se acham que só eles, eu é que sou o pastor, eu é que sei. Não funciona assim, amados. Todos nós temos o Espírito Santo habitando em nós. É claro que existem dons e ministérios específicos e algumas pessoas têm algo específico. Tem um pastor que eu ouço e que eu gosto muito, que ele tem um ministério de ensino bíblico e ele estuda as palavras no original, que é o pastor Rick Renner. Ele não é brasileiro, né? Talvez alguns irmãos conheçam. E aí ele faz um estudo detalhado das palavras no original grego. É muito interessante a gente estudar e aprender. Mas ele é um dos pastores que faz o quê? Que encoraja os irmãos a estudarem a palavra, a terem um relacionamento pessoal com a palavra. Ou seja, ele usa o dom que Deus deu a ele, o ministério que Deus colocou sobre ele, para a edificação da igreja. Não para manipular a igreja, mas para contribuir com o crescimento da igreja. Então, amados, que eu e você possamos viver assim, analisando o que nós temos ouvido, examinando nas Escrituras e, principalmente, confiando que o Espírito Santo de Deus habita em nós e ele nos guia em toda a verdade. Amados, a caminhada nossa com Cristo é uma caminhada pela fé. Fé é uma confiança inabalável em Cristo Jesus. Então nós precisamos confiar que o Espírito Santo habita em nós, porque Deus disse que todo aquele que crê se torna filho de Deus e o Espírito Santo vem habitar nele. Então nós precisamos crer nisso. A palavra diz que o Espírito Santo testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se ele testifica algo tão importante que é a respeito da nossa salvação e da nossa filiação, ele também testificará as verdades de Deus. A palavra também nos diz que o Espírito Santo é o nosso guia, é aquele que nos ensina todas as coisas, é o nosso mestre. Então nós precisamos crer que o Espírito Santo nos guia e nos ensina todas as coisas. Mas não é que acontece tudo isso imediatamente num piscar de olhos. É algo progressivo, processual, porque Deus é um Deus de processo. Então que eu e você possamos ser como os bereanos, ouvir as mensagens e examinar na nossa Bíblia. E aquilo que nós não temos o entendimento naquele momento, nós guardamos em nosso coração, continuamos orando e estudando aquela mensagem até que o Espírito Santo traga a revelação, o entendimento. E assim, amados, pedindo ao Senhor discernimento para que a gente ouça pessoas que de fato agreguem, que de fato que pregam de fato a verdade, porque também nós temos visto muitos e muitos pregando mentiras, falsos mestres, que corromperam o evangelho, que a única coisa que eles querem é ou defender uma placa de igreja. Isso é terrível, porque Deus não habita em santuário feito por mãos humanas, Deus não habita num templo, Deus não habita numa denominação, Deus habita em nós. E é interessante que aqui no próprio capítulo 17 nós podemos ler isso. O apóstolo Paulo vai pregar para os atenienses a respeito de Deus, quem é o Deus desconhecido que eles não conseguiam explicar, e o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. O Deus, o Senhor que fez os céus e a terra, ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Então nós precisamos sair desses ensinamentos que defendem apenas placas de igreja ou então que se agarram a templos meramente humanos. Precisamos sair desses ensinos que manipulam a palavra, dizendo que tem alguém que é maior, que é mais poderoso e o ensino está só com ele. É mentira. O Espírito Santo habita em cada um de nós. Temos a palavra de Deus escrita e o Espírito Santo de Deus para nos ensinar, para nos guiar. Precisamos o quê? Ouvir pessoas que de fato usam o dom que Deus deu a elas para a edificação da igreja, não para querer dinheiro, para obter lucro, para querer ser o detentor da verdade, mas que eu e você possamos ser como os bereanos, examinando todos os dias nas escrituras,
recebendo a mensagem com interesse e vendo, será que isso aqui de fato vem de Deus? Será que isso aqui de fato é a verdade bíblica ou não? Então eu quero orar agora para que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento e que nós não sejamos enganados. Um dos enganos que tem vindo sobre nós, sobre a igreja nos últimos tempos, é que nós não entendemos a palavra. Eu não consigo entender a palavra. Eu vou ler, me dá sono. Não, deixa eu escuto lá o pastor. E aí as pessoas estão sendo ludibriadas, enganadas. Por isso que nós temos visto uma igreja letárgica, uma igreja que não ora, uma igreja que não avança. Porque tem sido manipulada por todo tipo de engano das trevas. E a palavra já nos alerta que isso aconteceria nos últimos tempos. Então que eu e você, meus irmãos, nós sejamos aqueles que oram, que estudam a palavra, que conferem a mensagem que ouvem na palavra, se isso é verdade mesmo, ainda que existam textos que nós não entendamos, que nós possamos guardar em nosso coração, pedir a Deus para Ele iluminar o nosso entendimento, para que a gente possa entender. E eu dou uma dica para quem não tem um relacionamento tão profundo ainda com a palavra, ou não está acostumado, não tem o hábito de fazer a leitura bíblica. Eu sempre encorajo meus irmãos, comecem a leitura pelo Novo Testamento. Deixa o Antigo Testamento para ler depois. Por quê? Porque nós estamos debaixo da nova aliança. Precisamos entender a mensagem da nova aliança, do pós-cruz, obra consumada de Cristo Jesus, depois da morte e ressurreição de Jesus. Por isso que esse ano nós estamos aí, pelo 3º ano consecutivo, lendo e estudando e meditando nas Escrituras do Novo Testamento, até que essas verdades fiquem claras em nosso coração. Nós somos salvos pela graça por meio da fé, o Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele quer nos guiar em toda a verdade. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pela Tua mensagem. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que nós não achemos que o relacionamento contigo, Pai, é um relacionamento terceirizado, apenas indo a cultos em templos físicos. Não, Pai, que nós possamos entender que o nosso relacionamento contigo é um relacionamento íntimo, pessoal. O Senhor habita em nós e deseja nos guiar em toda a verdade, nos ensinar toda a verdade. Eu oro para que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para que nós cresçamos no conhecimento da Tua verdade. Eu oro para que os meus irmãos sejam fortalecidos e eles tenham o hábito da leitura bíblica, que eles entendam que esse relacionamento com a Tua palavra é o nosso verdadeiro alimento. A Tua palavra para nós é alimento. É por meio da Tua palavra que nós somos cheios de fé para avançar na vida que o Senhor conquistou para nós. Afinal, a vida do cristão é vivida pela fé. O justo viverá pela fé. Todo aquele que foi justificado por Cristo, que crê na obra redentora de Cristo Jesus, precisa levar uma caminhada de fé, mas não uma fé cega, Pai, mas uma fé consciente, uma fé que sabe naquilo que crê. E eu oro para que os meus irmãos entendam isso e eles saiam, aqueles que têm sido desanimados, que não têm tido relacionamento com a Tua palavra, que apenas ouvem terceiros pregar a Tua palavra, mas eles mesmos não têm um relacionamento pessoal com a Tua palavra. Pai, eu oro para que hoje eles sejam despertados, para que hoje eles sejam animados, em nome de Jesus, e eles tenham um relacionamento íntimo e pessoal contigo, eles possam ler as Tuas Escrituras e confiar que o Senhor que habita neles direcionará, confirmará, revelará, dará entendimento da Tua palavra. Pai, que eles não desanimem, que eles não pensem que porque eles estão ali lendo uma semana, um mês, 2 meses, um ano e ainda não têm um entendimento claro, eles comecem a desanimar. Que não seja assim, Pai, mas que eles entendam que esse conhecimento é progressivo, é gradual, é dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, que eles sejam perseverantes no estudo da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, como está escrito, que eu e os meus irmãos possamos manejar corretamente a Tua palavra, compreendendo os tempos, as épocas, compreendendo que nós estamos debaixo da nova aliança estabelecida por meio da obra consumada de Cristo Jesus, que nós recebemos uma nova natureza, nós nascemos de novo, temos o Teu Espírito habitando em nós, Pai. Senhor, que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos viver isso dia após dia, em nome de Jesus.
Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.